Imagine o calor insuportável, a fumaça densa que rouba seu ar, o desespero de estar a mais de 20 andares do chão sem ter para onde ir. As portas dos elevadores se fecham e a escuridão se torna o seu fim. Esta não é apenas a história do incêndio do edifício Joelma, mas o início de uma lenda que assombra São Paulo há mais de 50 anos. O que aconteceu na manhã de 1º de fevereiro de 1974 não foi apenas uma tragédia, foi o ápice de uma maldição. Antes de ser um símbolo de terror, o edifício Joelma era um marco da modernidade. Projetado pelo arquiteto Salvador Cândia e inaugurado em 1972, era considerado seguro e imponente. Ninguém poderia prever que um pequeno curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar, às 8h45 da manhã, detonaria um pesadelo. O fogo se alastrou em questão de minutos. O prédio se tornou uma chaminé gigante por causa de uma série de falhas. A arquitetura da época permitia que o fogo se movesse livremente. E o mais assustador, não havia escadas de emergência suficientes, apenas uma escada central, que foi rapidamente tomada pela fumaça. Pessoas tentaram se salvar pelos elevadores, mas a energia foi cortada. Em um deles, 13 pessoas ficaram presas e morreram carbonizadas. O resgate foi um caos. O corpo de bombeiros, enfrentando um trânsito caótico, demorou 7 minutos para chegar. Helicópteros tentaram pousar, mas não havia heliponto. Em desespero, centenas de pessoas se jogaram das janelas. A cidade parou para assistir ao horror. No fim, foram 191 mortos e mais de 300 feridos. Um dos piores incêndios da história do Brasil. Para muitos, o incêndio foi um acidente terrível, mas para quem conhece a história do terreno, a tragédia tem outro nome: maldição. Anos antes do prédio ser erguido, o terreno era um pelourinho, um local onde escravos eram castigados e executados. Mas a história mais arrepiante veio à tona em 1948. O local se tornou o palco do chamado Crime do Poço. Um professor, Paulo Ferreira, assassinou sua mãe e suas 2 irmãs e jogou os corpos num poço nos fundos da casa. Quando a polícia descobriu o crime e começou a desenterrar os corpos, ele cometeu suicídio. 4 vidas tiradas de forma brutal, num mesmo local, onde anos depois, mais de 190 pessoas morreriam. A energia do lugar, dizem, foi contaminada. O edifício Joelma foi construído sobre uma base de morte e sofrimento, e a tragédia parecia apenas uma questão de tempo. E as lendas urbanas sobre o local se espalharam rapidamente. Relatos de fantasmas e aparições começaram a surgir. A lenda mais famosa, e que dá um ar de sobrenatural a toda essa história, é a das 13 almas. Lembre-se, aquelas 13 pessoas que morreram no elevador não puderam ser identificadas. Seus corpos foram cremados juntos e seus restos mortais foram enterrados em uma única lápide, no cemitério São Pedro. A lápide leva a inscrição As 13 Almas. Diz a lenda que, por um tempo, o zelador do cemitério ouvia gritos de desespero vindos da sepultura, como se as almas ainda estivessem presas no elevador em chamas. Para acalmá-las, as pessoas começaram a jogar água no túmulo. E o milagre, a lenda, aconteceu. Os gritos pararam. Hoje, o túmulo é um lugar de peregrinação, onde as pessoas deixam copos de água em gratidão às 13 almas que, dizem, concedem milagres. O caso ganhou uma nova dimensão com o famoso médium Chico Xavier. Ele psicografou uma carta, supostamente de uma das vítimas, a datilógrafa Volquimar Carvalho dos Santos. A carta descrevia o pânico, a falta de ar e o desespero. E o mais chocante, dizia que muitos dos espíritos se perderam nos andares mais altos do prédio por estarem em estado de choque. O edifício Joelma foi reformado, rebatizado, e hoje é apenas um prédio comercial.
Mas a sua história ainda está viva. O legado da tragédia e o peso da maldição continuam a assombrar a cidade. O que você acha? Seria o edifício Joelma apenas um local de uma terrível coincidência ou um portal para o inexplicável onde as almas ainda estão presas? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.